Estamos progredindo em nosso país. Na última quinta-feira, no Congresso Nacional, foi votado o regime de urgência para aquele projeto que, orgulhosamente, juntamente com essa Câmara, nós fizemos uma moção de apoio, que é o projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E quando vem o regime de urgência, passa rapidamente pelas comissões e é algo assim fundamental para melhorar a vida do trabalhador, da trabalhadora, da pequena classe média em nosso município também, porque imagine um professor que hoje ganha mais ou menos isso, R$5.000, não ter que pagar mais cerca de 27% de imposto de renda. Ele ganha praticamente um 14º salário. E à medida em que a renda fica com o trabalhador, bom, todo o comércio se dinamiza e a sociedade colhe com isso. A concentração de renda é terrível. Temos aqui dados claros. Por exemplo, de 2017 para 2023, o 1% mais rico no nosso país acrescentou à sua fortuna cerca de 4,4% de riqueza, enquanto que as pessoas médias, no máximo, aumentaram em 1,4%. Portanto, é necessário. Louvamos aqui a iniciativa do governo Lula de ter proposto isso, e lembramos, isso era uma proposta do governo anterior, mas que ficou parada. Ademais, devemos lembrar que hoje, quem ganha R$3.033 já está isento. Há tempos atrás, em 2022, quem ganhava R$1.907 era tributado. Portanto, é o momento de que o nosso Congresso, a duras penas, está mobilizando alguma coisa de transformação. No entanto, mas tem aquela galera, aqueles que não conseguem ver. Por quê? Para que mais de 10 milhões de pessoas não tenham que pagar impostos, os ricos, os super ricos, têm que pagar. E este que é o grande problema que está acontecendo no Congresso Nacional. Pessoas que ganham mais de R$600.000 por ano vão começar a pagar 10% gradativamente até chegar a 1,2 milhões por ano. Ou seja, é uma parcela de 150 mil pessoas em todo. Ou seja, uma parcela muito reduzida. Mas há alguns setores que querem a desoneração, mas não querem repor. Essa desoneração terá para os cofres públicos 25 bilhões para desonerar. Então, o governo tem que cobrar de alguém. E eles não querem que cobrem dos super ricos. Portanto, embora o projeto tenha se caminhado, ele ainda tem alguns setores no Congresso Nacional que resistentemente e sem nenhuma vergonha fazem o papel dos lacaios dos 1% mais ricos num país tão desigual como o nosso. Portanto, é bom que nós, enquanto Câmara Legislativa, estejamos atentos àquilo que está acontecendo, porque não tem jeito. Aquilo que acontece lá reverbera em nosso município. Agora, já no plano estadual, hoje, na Alesp, o Tarcísio que tem multiplicado os pedágios, o Tarcísio que entregou a Sabesp a preço de banana, de um dia para o outro, aqueles que compraram a Sabesp ganharam 4,5 bilhões só em ações, de um dia para o outro. Ele mandou um projeto de regularização fundiária. Não é para nós precisamos. Inclusive, precisamos questionar a lei 898 de 75, bem como a lei 1172 de 76 e o decreto de 77, que nos priva de ter, por exemplo, acesso a programas habitacionais. Sabemos que agora, inclusive está posto na nossa LDO, R$500.000
para fazer a regularização fundiária aqui de alguns setores, parece que ali na Conceição, mas olha a dificuldade que temos de regularizar. Mas a regularização do senhor Tarcísio, seu Cristo, não é para produtores da reforma agrária, não. É para grandes latifundiários que tomaram terras devolutas do Estado e que vão pagar 10% do que custa a terra. E ele fez isso, está passando agora lá, sendo votado na Alesp, a regime de urgência. Sabe por quê? Caro presidente, para que a população não questione, para que a população não tenha capacidade de resistir a este rolo compressor que vai entregando o patrimônio público para os seus lacaios. Não é à toa que esses dias, numa entrevista ali na BP, ali na Bolsa B3, ele já prometeu que, se ele for presidente, senhor Cristo, ele vai desvincular o salário mínimo da aposentadoria. Ele quer que os nossos... Se isso aconteceu, sabe aonde? Aconteceu lá no Chile, em que aposentados pararam de receber o salário mínimo e hoje aposentados no Chile se suicidam porque não conseguem sobreviver com o salário mínimo. E uma das propostas do entrega tudo para a classe dominante brasileira é essa: entregar terras, entregar uma reforma da Previdência que vai destruir boa parte do serviço público e também desindexar o salário mínimo da aposentadoria. Algo absurdo que precisamos estar atentos, porque isso tem um efeito sobre a nossa comunidade, ainda mais que muitos aqui são aposentados. São aposentados, imagine aposentados cujos remédios já tem que comprar, não ter mais o acréscimo do salário mínimo, o aumento dado. Portanto, é sinal de protesto aqui, porque essa regularização fundiária não é ambiental, é simplesmente entregar patrimônio público, coisa que é nossa, para os seus amigos. Por isso que ele é adorado pela elite econômica brasileira. Portanto, essa semana eu estava lendo, e essa deve ser a nossa militância, de começar a revisar, fazer uma via sacra na Alesp para revisar essa lei de proteção do ambiental, a proteção das APRMs. Porque nós precisamos criar meios para fazer uma regularização fundiária mais ampla aqui, dar dignidade ao nosso povo, permitir que nós possamos acessar, muitas vezes, programas federais que não conseguimos por conta de falta de matrículas e de regularização. Nossa população está sendo penalizada, e não porque nós não queremos preservar esse ecossistema, não queremos, mas essas leis, notoriamente, eu estava lendo um artigo da PGE, Procuradoria-Geral do Estado, eles mesmos criticam essa lei. Essa lei, a lei de 898 de 1975, que fez toda essa regulamentação da área de proteção e recuperação de mananciais, eles próprios criticaram e dizendo que é impossível fazer uma fiscalização precisa. E o que acontece? Irregularidades que vão se multiplicando. Ontem estive com a deputada estadual Mônica Seixas. Ela nos recebeu e, no momento lá, até fez referência na sessão do que é Juquitiba para a nossa região metropolitana de São Paulo. Levei a ela aquilo que tem pontuado aqui e espero que nós logo possamos estabelecer uma minuta e que cada um de nós, com os nossos deputados, possamos acionar. Precisamos de uma lei de subsídios tributários ambientais. Como já disse na última sessão aqui, se o agronegócio recebe e não paga impostos cerca de 158 bilhões de reais, por que Juquitiba,
que conserva a vida, a possibilidade e a transformação de futuro, não recebe nada. Vivemos aí os nossos gatos pingados com o nosso orçamento sem ter capacidade de investir mais intensamente nos direitos de nossa comunidade. Levei para ela e ela vai estar analisando para a gente fazer uma minuta e colocar em pauta na Alesp, fazer com que haja subsídios tributários para municípios como o nosso, para que a gente possa incrementar o nosso orçamento e acenar para um futuro. Também fiz referência, e ela se comprometeu, ela vai vir fazer uma visita ao nosso município e se prontificou a fazer com alguma emenda no que diz respeito a equipamentos de saúde e de algo muito importante. Ela quer, inclusive, visitar a nossa cooperativa de recicláveis, porque ela sabe, ela muito envolvida com o movimento das mulheres pretas, sabe que nossa comunidade geralmente é lá que elas estão lutando pela vida, e se prontificou também em acenar para a nossa cooperativa com algum recurso que possa implementar o serviço de reciclagem. E, por fim, ontem estive numa luta que devemos fazer. Sabemos, estava conversando com o nobre vereador Walter, ele falando da última legislatura, o quanto que lutaram pela linha 282. E eu estive lá na Secretaria Estadual de Transporte Metropolitano, buscando uma audiência, uma reunião com o chefe de gabinete, e não foi possível ainda, mas já pegamos o contato, vamos fazer essa luta. Eu falei para o Walter, nem que a gente tenha que parar a rua lá, Boa Vista, parar lá, olha, o que vocês estão fazendo? Nossa população já é excluída de acesso a empregos razoáveis. E agora vocês esperam, como eu recebi depois de um ofício que realizei à MTU, ela disse, não, mas vocês já têm a linha 030, que faz... mas a linha 030 faz com que nossa população perca quase 4 horas de dia, do seu dia, dentro de um transporte. O que era confortável. Sabemos que a linha que era do Tietê era uma linha extensa, portanto, o empresariado do transporte não... isso, custo para dar direito ao povo, isso eles não gostam muito. Mas fazemos essa luta para que tenhamos uma linha direta para acesso à saúde, acesso à educação da nossa juventude, acesso a trabalho, porque nossa população vive às penas diante de uma região metropolitana que precisa muito do equilíbrio climático que a nossa cidade faz para eles. Se Juquitiba, há estudos da USP, caro vereador Rony, que diz que sem Juquitiba, São Paulo teria um clima quase de deserto. Nós fazemos esse serviço ambiental. E o que a nossa população recebe? Exclusão. Portanto, que a gente possa mudar essa história, caro senhor Cristofoletti, e que nós, que temos aí lutado por isso, possamos levar adiante. Muito grato, caro presidente.